Deus. Irmão, você pode sentar. Eu quero trazer uma palavra para você. Algo que o Senhor colocou no meu coração hoje pela manhã. Confesso que passei a noite, Senhor, de manhã eu tenho que trazer uma palavra para o teu povo. Qual é a palavra que eu vou trazer para o povo? E eu fico meio aperreado, sabe, irmão? Até o negócio acontecer. Quando chegou perto daqui da hora, o Senhor disse assim: fale isso, anotei aqui os pontos. E eu quero falar com você hoje, porque é que você deve ter esperança para os seus dias em 2025. Quem diz amém por isso? Eu amo falar de esperança. Pensa no negócio que eu gosto de falar, esperança. Pensa no negócio que eu gosto de falar, que eu gosto de ministrar, é sobre esperança, porque esperança é bíblico. A nossa esperança não nos decepciona, a nossa esperança vive, a nossa esperança, ela tem nome, a nossa esperança fala, a nossa esperança ministra o nosso coração, a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança vive. Quem diz amém por isso? A nossa esperança vive, é Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 25. Eu quero ler apenas 2 versículos e eu quero dar ênfase no versículo, apenas no versículo 3. Salmo de número 25 é o Salmo de Davi. Na verdade, vamos ler os versículos 4 e 5, Salmo de número 25, versículos 4 e 5, eu quero ler com você, antes de conclamar você para a gente fazer um momento de oração. Quem crê? Versículo 4, Salmo de número 25, bota o meu tempo, por favor. Salmo de número 25, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador. Aí, ó, e a minha esperança está onde, irmãos? A minha esperança está em ti o tempo todo. Diga assim, você crê nesse versículo? Você está aqui, irmão? Acorda em nome de Jesus. Diga assim, a minha esperança está em Deus o tempo todo. Irmão, com dólar baixo, com dólar alto, a bolsa subindo, a bolsa descendo, o governo falando o que deve, o que não deve, a gente aqui vendo tudo que está acontecendo no nosso país, nós continuamos a ter esperança, porque nós cremos no Deus de toda esperança e somos movidos pela esperança divina, independente de como está a conjuntura no mundo inteiro. Esses últimos dias, várias pessoas chegaram: pastor, está acontecendo de novo lá em Israel, tá não sei o quê, e aí é o fim do tempo, é a terceira guerra mundial. Calma, meu irmão, calma, tudo é bíblico, e se tudo é bíblico, meu irmão, a gente aguarda o melhor em Deus, e o Senhor está no governo e ponto final. Salmo de número 33, 10, escute: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Deus nos dá esperança, Deus é esperança, Ele nos dá, Ele nos entrega. Nossa esperança não pode estar longe, não pode estar em algo firmado por homens, não. Irmãos, olha, escute, quando estamos trabalhando, temos que ter esperança, que tudo ali vai dar certo. Você tem que crer, senão você vai fazer algo que você já começa entrando em campo perdendo. Não, irmão, eu estou trabalhando, vai dar certo, esse negócio vai ser fechado, esse cliente eu vou conseguir, e assim por diante, e assim você vai. Irmãos, por que você deve ter esperança? 3 coisas rápidas. Porque você deve ter esperança no seu coração, porque você deve manter acesa essa chama no seu coração. Jeremias 29:11, Jeremias 29:11 diz: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Sabe por que você pode ter esperança em Deus? Porque Ele tem plano para você. Primeiro, diga assim: Deus tem um plano para mim. Então descanse, Deus tem um plano para você. Nosso Deus se importa com você, nosso Deus se importa com a sua casa, se importa com a sua família. O contexto que esse texto ele foi escrito, o povo estava sendo levado para a Babilônia, para um longo período em cativeiro, e Deus estava dizendo assim: tem plano melhor. Mas o povo estava saindo, mas Deus está dizendo assim: olha, o meu plano se resume ao hoje, meu plano se resume ao amanhã, pode ter esperança.
Jeremias 31:17, por isso há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Por isso há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Tem muita gente vivendo sem esperança, tem muita gente vivendo sem uma alegria. Cuidado. Tem muita gente continuam espalhando pânico, continuam espalhando terror. Se afaste, feche seus ouvidos, feche os seus olhos. Existem pessoas vivendo sem esperança? Sim, existem. Mas, segundo Reis, versículo 6, 33, diz: esta desgraça vem do Senhor. Por que ainda devo ter esperança? Se tudo o que estava acontecendo era ruim, por que eu ainda devo ter esperança? Se tudo que está se mostrando, se tudo que a televisão fala, se tudo que a rádio fala, eu abro a notícia no Instagram, pronto, aqui aumentaram mais o preço da comida. E aqui pra gente, né, irmão? Misericórdia, você vai no mercado fazer uma feirazinha hoje. Uma pessoa chegou para mim ontem e disse assim: pastor, toda vez que eu vou no mercado, chega meu coração, chega a dar uma angústia. Eu disse: calma, minha irmã, deu tudo certo? Deu. Calma. Nós cremos que as coisas vão virar, nós cremos que as coisas vão acontecer. Calma. Porque tem gente que está ficando em pânico. E nós que temos a Jesus, nós que temos a bendita palavra de Deus, nós somos o contrário, nós descansamos em Deus e fazemos a nossa parte, irmãos. Você não pode ser levado por tudo aquilo que estão se falando. Você guarda o seu coração no Senhor. Qual é a sua perspectiva bíblica? Conheça a Bíblia, conheça a palavra. Conheça aquilo que Deus tem para a sua vida. Conheça a palavra de Deus. Tem gente sem esperança? Tem gente pessimista quanto o futuro? Tem, sempre teve. Mas também existem pessoas, um povo que clama pelo Senhor, um povo que confia em Deus, um povo que tem uma palavra de ânimo, um povo que tem uma palavra de esperança, um povo que tem uma palavra de paz. Somos nós. Nós somos esse povo. Rapidinho aqui, ó. Decida pensar com esperança. Pensar com esperança. Decida pensar com esperança. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Lembro-me do que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pronto, meu irmão. Pense com esperança, traga à sua memória aquilo que Deus já fez. O mundo está ficando sem esperança, o mundo está pessimista, mas eu vou programar a minha mente conforme nos diz o apóstolo Paulo em Efésios 3, capítulo 21 e 22. O meu Deus, Ele pode fazer muito mais daquilo que eu penso, do que aquilo que eu imagino. Ele pode fazer infinitamente mais. Ele é o Deus bom, Ele é o Deus fiel. Está acontecendo tudo isso, não feche os olhos, mas a minha esperança está em Deus. Minha esperança está na palavra. A minha paz está em Deus. Eu não vou perder a minha paz, eu não vou perder a minha fé, eu não vou perder o meu ânimo. Porque a palavra de Deus diz assim: olha, é para vocês pensarem dessa forma. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que for justo, tudo que for santo, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude nisso, pensai, e o Deus de paz estará com vocês. É o que o apóstolo Paulo está ensinando. É o que o apóstolo Paulo está trazendo para a nossa vida hoje. Pense com esperança. Creia no Deus da esperança. Esse é o segundo ponto. Pense com esperança. Creia no Deus da esperança. Romanos 13:15. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Irmão, sabe quando é que Paulo escreve isso? Projeta aí, filho, esse Romanos capítulo 15, versículo 13. Projeta. Sabe quando é que o apóstolo Paulo estava falando isso? Quando a igreja estava sendo perseguida, quando os irmãos estavam sendo crucificados, quando os irmãos estavam sendo jogados às feras no Coliseu Romano, quando estavam sendo mortos, queimados vivos.
que o Deus da esperança os encha de alegria e paz. Por quê? Por quê, meu irmão? Pelo fato de quê? De crer nele. Pelo fato de crer nele, para que vocês transbordem de esperança e no poder do Espírito Santo. Pelo fato que eu creio em Deus, eu tenho esperança. Pelo fato de eu crer em Jesus, eu tenho esperança. Pelo fato de eu crer nas Escrituras, temos esperança. Fundamente, irmãos, esse é o terceiro e último ponto para você nessa manhã. Fundamente sua vida na palavra de Deus. Salmo 119, 81. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Se você conhece a palavra, você renova a sua mente e o seu coração nessa esperança divina. Agora, como é que você vai renovar se você não conhece? Mergulhe na Bíblia, meu irmão. Mergulhe nas promessas do Senhor. Ame a palavra. Ministre a palavra de Deus sobre você. Ministre a palavra de Deus sobre a sua casa. Cuidado com aquilo que pode estar distraindo tanto você ao ponto de tirar o seu coração do foco que são as promessas e a bendita palavra de Deus. Não é para você abrir mão daquilo que você, de um hobby que você tem, daquilo que você gosta de fazer, daquilo que Deus tem. Não, meu irmão, é você dedicar um tempo do seu dia para ser ministrado por essa palavra. Para você ser ministrado pelas promessas de Deus. Então a esperança grita do céu. Irmãos, decida pensar com esperança. Decida crer no Deus da esperança. Fundamente sua esperança na palavra de Deus. E renove essa esperança. Renove. Eu quero ler mais um versículo antes de orar com você, que está lá em, se você puder projetar, meu filho, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17, é um convite para renovarmos a nossa esperança em Deus, e eu quero ler com você esse versículo. Por isso, diga assim, não desanimamos. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo o quê? Renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento, próxima parte do versículo, pois o nosso sofrimento, leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Quem diz amém por isso? Então põe a sua esperança em Deus, meu irmão. Então cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você tem dado lugar no seu coração. Temos esta esperança como âncora firme e segura. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Quem diz amém por isso? Você recebeu essa breve palavra? Amém? Agora eu quero convidar você para a gente ter um momento de oração. Eu vou explicar para você. Olha, todo mundo está sabendo do que está acontecendo lá no Oriente Médio. Todo mundo está sabendo o que está acontecendo em Israel. E deixa eu só reiterar aqui uma palavra. Nós, como igreja cristã e bíblica, nós sempre estaremos apoiando Israel. A Bíblia nos ensina isso. Nós sempre estaremos apoiando Israel. Sempre. A Bíblia nos diz assim: orem pela paz de Jerusalém. É para orar por aquele povo, meu irmão. É para orar por aquele povo. É para orar por aquela nação. Irmãos, olhe, deixa eu dizer um negócio para vocês. Israel é uma nação minúscula em relação aos seus vizinhos. Todo mundo ao redor de Israel tem petróleo. Israel não tem petróleo. Agora Israel tem água. Israel tem água. Declarado no mundo hoje, são 60 países em média. 60 países que odeiam Israel. Que odeiam Israel declaradamente e pedem o fim daquele país, juntamente com a morte de todos os judeus. Sabia disso? Sabia disso? Pois é, declarados no mundo hoje, são cerca de 60 países. E tem aqueles que deveriam apoiar e não apoiam.
Nós apoiamos, amamos e vamos orar por Israel. Agora, deixa eu dizer algo para você, irmãos. Preste atenção nisso. Eu não sei se você sabe que existe uma igreja cristã fervorosa, sabe onde? No Irã. Só que essa igreja, ela é perseguida e ela é escondida. Existem irmãos nossos no Irã. Sabia? Existem, a população do Irã é cerca de 90 milhões de habitantes, segundo a contagem deles para lá. E há uma estimativa, segundo a missão Portas Abertas, de que mais ou menos entre 800 mil a 1 milhão de iranianos cristãos que se escondem, principalmente mulheres e crianças. E a gente tem que orar pelos nossos irmãos. E a gente tem que orar por esse povo. E nós precisamos orar por essa igreja. Irmãos, vê só, eles entendam uma coisa. A maioria da população daquele país odeia o governo que está sobre eles, mas eles não podem se manifestar. Você sabia disso? Porque se eles se manifestarem, eles morrem. E eles governam com a mão forte, com a mão poderosa de jugo sobre o povo, de opressão. Agora, é uma das igrejas que, segundo o relato da missão Portas Abertas, é uma das igrejas que mais cresce no mundo, é a igreja no Irã. E a gente, irmão, e nós aqui, meu irmão, nós temos que orar por aquele povo também. Nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia deles. Nós temos que orar por eles, sim. Apoiamos Israel e cremos que é esse governo que está sobre o Irã, que nós cremos, nós declaramos que ele possa cair para que o povo tenha liberdade e que o evangelho corra por todo aquele país, se cumprindo as escrituras da palavra de Deus. Você está entendendo, irmão? Qual é a nossa posição como igreja? Nossa posição é essa. Apoiamos Israel, amamos Israel, vamos apoiar sempre. Agora, tem um lado, que são os nossos irmãos, que moram naquele país, que é uma opressão terrível, e eu convido você para a gente orar por eles, e para a gente orar também por Israel. Você entendeu o que eu estou falando, irmão? Você está aqui? Amém? Vamos orar por Israel. E vamos orar pelos nossos irmãos que estão lá no Irã. Eu convido você, se você puder nessa hora, a ficar de pé, ficar de joelho, ficar sentado. Mas eu convido você nesse momento para que a gente possa fazer um clamor por essas duas nações. Entenda, vamos orar para que Deus abençoe Israel, para que Deus dê guarda, para que Deus ele possa continuar, dando livramento por essa nação. Pastor, como é que vai ser o futuro? Não sei, só que eu tenho esperança em Deus. Você entendeu por que eu trouxe a palavra de esperança? Eu confio em Deus. Como é que vai ser? Porque, meu irmão, eu confio em Deus. Porque vai ter eleição no Brasil. Isso, meu irmão, eu confio em Deus. Eu confio no Senhor. Porque tá assim. Eu confio no Senhor. Vou fazer a minha parte. Você confia no Senhor. Se você puder no seu lugar agora, feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos começar orando. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, está aqui o teu povo, orando, Pai amado, pela paz de Jerusalém. Está aqui teu povo orando pela paz de Israel. Está aqui o teu povo, Pai querido, orando também pelos nossos irmãos que se escondem hoje, em nações muçulmanas, nossos irmãos cristãos, nossos irmãos que tiveram uma experiência com Jesus, experiências tremendas, mas não podem manifestar a sua fé. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os guarde, que o Senhor, Pai amado, possa trazer a provisão e a providência em todos os níveis, Pai amado, para os nossos irmãos que residem em países que têm a perseguição religiosa. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito que traz um avivamento naqueles lugares, seja, Pai amado, seja
seja aceito no coração de tantos aqueles que estão sendo evangelizados hoje. Pai, dá força aos missionários, Pai querido, que estão em campos tão longe da sua casa, longe da sua família, longe das suas igrejas locais, mas estão, Pai amado, cumprindo o ID do Senhor, estão cumprindo o ID. Pai, fortalece os missionários, fortalece os nossos irmãos perseguidos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos os nossos irmãos, Pai amado, perseguidos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, apresentamos a nação de Israel, apresentamos, Pai amado, Jerusalém, apresentamos, Pai amado, as cidades de Israel que nesse momento sofrem, sim, Senhor, ataques, que não haja, Pai amado, apenas um escudo, Pai amado, de mísseis, mas os teus anjos guardem aquele lugar, guarde aquele povo, que os teus anjos protejam, Pai amado, e também a tua igreja cristã que está nesse lugar, Pai amado, continue cumprindo a missão, Pai, cumprindo a missão de evangelizar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ah, meu Deus e Pai, tem misericórdia de tudo que acontece nesse mundo, Pai, tem misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus, e quem crê diz, você pode aplaudir ao Senhor Jesus aí no seu lugar?